vida é corrida, né? A de vocês também, né? Ai, gente, quando tem um horário certinho, a gente tem que fazer um monte de coisa pra começar no horário, pra dar certo. E hoje foi aquela... Deu uma emboladinha no meio de campo. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então agora estamos ao vivo aqui no Face. É que estamos aqui no Insta também. Deixa eu só conferir aqui uma coisinha. Oi, Tá! Ó, Thaís, recebi uma paciente que você me encaminhou ontem. Obrigada, viu? Veio com uma cartinha tão fofa, querida colega Marina. Obrigada, eu orientei ela. Acho que vai dar certo o tratamento. Obrigada. Quem mais tá aqui que eu conheço? Vamos ver. A Dani, tudo bem, Dani? Dani tá no pós-operatório recente. A Aline. Quem mais que eu conheço? Cleide, tudo bem, Cleide? Maridão, oi, Flá. Mi Batista também já conheço. Tomar. Tá bom. Gente, vamos começar então? Ó, então o nosso tema então, na semana passada eu recebi algumas perguntas, né? A gente colocou aquela... para vocês mandarem perguntas do que vocês queriam que a gente conversasse, do que a gente fosse falar, e uma das sugestões foi que a gente falasse sobre cicatriz, tá? Uma das perguntas que me mandaram também em relação à cicatriz foi se na abdominoplastia se sai a cicatriz da cesárea. Então, sim. Então, assim, primeiro uma coisa importante da gente falar sobre cicatriz. Qualquer procedimento cirúrgico, qualquer cirurgia que a gente for fazer, que seja qualquer cirurgia plástica, sempre vai existir uma cicatriz, tá? Então, não existe cirurgia plástica ou qualquer outro tipo de cirurgia que não tenha cicatriz. O que acontece dentro da cirurgia plástica? A gente tenta, ao máximo, fazer com que essa cicatriz fique o mais discreta possível, né? Então, nas cirurgias de abdômen, a gente tenta deixar a cicatriz escondidinha no biquíni, na lingerie. Uma cirurgia de ginecomastia, então, nos homens, também que a cicatriz fique discreta. Mamoplastia, em alguns casos, quando a cicatriz só embaixo, então que fique bem na curvinha da mama para não ficar tão evidente. Ou se for uma cicatriz em T, a gente vai fazer sempre aquele pontinho intradérmico. Ai, como é que faz isso agora? Tá tocando o telefone e aí fica parando a live. Então, toda cirurgia a gente tenta deixar o mais discreto possível. Então, eu tava falando da cirurgia da mama, por exemplo, quando a gente faz o T, né? Então, que a gente faz aquele pontinho intradérmico para ficar o mais discreto possível, para não ficar aquela marca de ponto mesmo, tá? Mas uma coisa importante que vocês saibam é que não existe cirurgia sem cicatriz. Às vezes os pacientes vêm pra mim e falam, ai doutora, ou tenho algum tumorzinho de pele pra tirar, que geralmente o rosto é uma região que tem bastante, né? Ou às vezes alguma outra lesão que é o dermato, indicou tirar. E aí, ai, faz com a cirurgia plástica porque a cicatriz vai ficar mais discreta. E às vezes o paciente chega e fala, doutora, me mandaram vir aqui porque pra não ficar cicatriz. Então isso não existe, tá? Sempre vai ter uma cicatriz. Claro que a cicatriz vai depender muito também do paciente. A gente vai fazer a técnica mais bonitinha possível, mais discreta, para deixá-la mais fina possível, mas nem sempre depende só da técnica. Aliás, nunca depende só da técnica, tá? Claro que a gente está falando de cirurgia plástica, então o ponto ele é um pouco diferente do que numa cirurgia de outras especialidades, por exemplo. Mas dentro da cirurgia plástica, que a gente faz sempre aquele risquinho fininho, faz o ponto intradérmico para ficar o mais discreto possível, a cicatrização não termina na hora que eu termino de dar o ponto, ela começa, né? Então ali está sendo desencadeado um processo que vai demorar 2 anos para terminar. Então o processo de cicatrização ele demora 2 anos, tá? Claro que a gente tem uma fase inflamatória, que é a fase inicial, que é a fase mais evidente, que são os primeiros 6 meses. De 6 meses para frente já vai entrando em outras fases que vai maturando a cicatriz. Mas a gente só fala que uma cicatriz está pronta mesmo depois desse período de 2 anos, tá? Então, nessa fase inicial, que a gente chama de fase inflamatória da cicatrização,
são 6 meses. Então, nesses 6 meses que aparece, geralmente, a maior parte dos problemas de cicatriz, como queloide, cicatriz hipertrófica, cicatriz alargada, cicatriz atrófica, que são alterações, tá? Então, são essas cicatrizes que podem, nesse período que tá a fase de cicatrização mais ativa, né, ficar mais evidente. Então, ficar mais avermelhado e acontecer essas situações de patologia, que aí a gente precisa tratar essa cicatriz, tá bom? Surgiu uma pergunta aqui da Marta. Boa noite. Há um tempo atrás passei uma consulta com você, continuo sonhando em prótese de silicone. Que legal, Marta. Então venha, né? Dá um jeitinho desse sonho tornar realidade, né? É o que a gente mais gosta de fazer, é fazer os sonhos tornarem realidade. Obrigada por ter dado seu depoimento, sua contribuição. Se tiver alguma dúvida também de cicatriz, me manda, tá? Então é isso, tá bom? E aí uma outra pergunta que me mandaram hoje. Queloide tem tratamento? Então o que é o queloide? Então o queloide é um processo de cicatrização que ele não parou quando precisava. Então o nosso organismo ele tem um stop. Ele percebe que aquele tecido já está numa boa maturação e ele vai desacelerando o processo de cicatrização. Nesses pacientes que têm tendência, esse stop não existe. O organismo continua cicatrizando, então continua acelerando. E aí, em vez da cicatriz ficar fininha, ela vai crescendo, ficando grossa, tá? A Geisa já vai me trazer aqui a foto do um queloide que eu quero mostrar pra vocês, que eu pedi pra ela imprimir. O queloide, ele é essa cicatriz mais grossa, ele coça bastante, fica evidente, fica alto. Então, às vezes, e ele pode acontecer não só num processo de cirurgia especificamente, mas às vezes o paciente tem tendência e teve uma espinha. E aí aquela espinha cutucou, machucou e ficou grossa. Então, também pode ter nessas regiões. Tronco é uma região que tem bastante... Obrigada, gente. Vamos ver, a Geisa trouxe pra gente. Aí, Jó. Então, então aqui pra vocês verem, não é uma cicatriz de cirurgia plástica, mas é o que é mais comum. De área de tronco. Então, o paciente que faz cirurgia cardíaca, eu vou pôr bem pertinho pra vocês verem. Deixa eu pôr aqui primeiro no Face, eu já ponho aqui no Insta. Tá vendo que o centro aqui, tá bem grosso? Então, o cirurgião cardíaco foi lá, também fez pontinho intradérmico, o mesmo pontinho que a gente faz, discreto, ficou só um fiozinho, ficou só um risquinho, mas o paciente evoluiu para fez um queloide. Então, aqui, eu tenho até duas situações interessantes nessa foto. Na parte inferior, um queloide bem evidente, bem grosso. Então, qual que é a característica do queloide? Clinicamente, ele coça bastante, arde e faz essa cicatriz mais alta. E fica bem vermelho. Então, é uma cicatriz que está bem ativa. Então, aqui embaixo está bem grossinho, tá vendo? E aqui em cima já não está tanto. Aqui em cima já está uma cicatriz quase normal. É diferente. Aqui é uma cicatriz mais plana e aqui vem um cordão. Tá vendo? Um cordão. Então, o queloide, geralmente, ele é um cordão. E ele pode acontecer em qualquer área do nosso corpo. Mas existem algumas regiões que, estatisticamente, são mais evidentes, tá? Então, por exemplo, essa região que eu mostrei aqui, que é dessa cicatriz de uma cirurgia cardíaca, estatisticamente é maior. Ombro, também, a chance é maior. Costas, também a chance é maior. Então, tem relação com a área que foi operada e tem relação também com a etnia. Então, pacientes morenos, pacientes da raça negra, estatisticamente, tem uma chance maior de formar queloide, uma cicatriz hipertrófica, tá? E qual que é a diferença de um queloide para uma cicatriz hipertrófica? Peraí que eu já vou mostrar para vocês. A cicatriz hipertrófica, ela não chega a ser tão grossa como o queloide. Ela faz uma cicatriz mais, não tão lisinha, mas ela não é além dos bordos. Então, aqui, o queloide, o risquinho, ele era, vamos pensar que ele era no centro dessa cicatriz. E aí, a cicatriz foi além da região do corte, tá?
Na cicatriz hipertrófica, ela fica bem menorzinha, ela fica mais delimitada, mais pertinho assim da cicatriz. E ela tem uma chance, um resultado melhor de regressão. Então, ela regride mais fácil com o tratamento, tá? Então, tem tratamento queloide, cicatriz hipertrófica? Tem. A gente consegue fazer com que a cicatriz melhore, tá? E em pacientes que você já sabidamente tem o diagnóstico de queloide, você também pode fazer um tratamento preventivo, né? Então, você pode fazer, por exemplo, vai fazer uma ressecção, às vezes vai tirar uma pintinha. Já fez queloide naquela região? Você pode tirar a pintinha, já faz uma beta-terapia, que é um tipo de radioterapia. Por exemplo, quando a gente fala de câncer, qualquer tipo de câncer, não existe químio e rádio? Então, isso para doenças malignas. Para o queloide, que é como se fosse um tumor, mas benigno, a gente usa também a beta-terapia, que é um tipo de radioterapia para fazer a contenção dessa multiplicação de células. Porque o queloide, ele não teve aquele stop da cicatrização, ele acelerou, continuou produzindo célula e aí fez aquela cicatriz grossa. Então aí a radioterapia, na hora que você acaba a cirurgia, já começa a cicatrizar. Então a beta-terapia vai lá e como se queimasse essas células, não deixasse elas ficassem evoluindo muito ali naquela região. Então aí diminui um pouco a chance dessa paciente voltar a ter um queloide. Não consegue zerar essa chance, tá? Até quando a gente vai tratar mesmo regiões que já tem queloide, por exemplo, vou fazer uma cirurgia em cima de um queloide. Eu vou tirar, vai fazer a beta-terapia, mas ainda assim existe a chance daquele queloide voltar a crescer, tá? Então, o queloide, a gente chama ele de uma doença crônica, né? Ele tem tratamento, mas ele nem sempre tem cura. Às vezes ele vai ter momentos de melhora e momentos de piora, tá? E o interessante do queloide, da cicatriz hipertrófica, é que ele não tem a mesma evolução na mesma cicatriz. Então, às vezes, uma cesárea, por exemplo. Às vezes, na cesárea, você tem uma parte, um fiozinho, um risquinho pequenininho, depois você tem um queloide, uma bolinha. Aí, depois, às vezes, um risquinho pequenininho. Então, imagina aqui, vamos deitar aqui, imagina que isso aqui fosse uma cesárea. Então, às vezes, aqui você tem um cordãozão e, às vezes, aqui pro cantinho fininho, né? Então, por que a gente teve uma cicatriz grossa, sendo que foi o mesmo cirurgião, o mesmo fio, mesma paciente, mesmo dia? Então, tem algumas coisas que a gente não consegue explicar o porquê. Então, em certas cicatrizes pode ter um pedacinho de queloide, uma cicatriz normal, depois um pedacinho de queloide, outro pedacinho normal, tá? A Dina mandou recado. Olá, doutora Marina, parabéns pelos seus vídeos. Oi, Dina, obrigada, tudo bem? Vamos lá. Mi Batista, doutora, fiz cesariana há 3 meses, em volta da cicatriz ainda tenho pouca sensibilidade. Isso acontece na cirurgia plástica também? Por exemplo, abdominoplastia e prótese de seio? Sim. Então, alterações de sensibilidade são extremamente comuns e é esperado mesmo que isso aconteça, tá? Porque a inervação que traz a sensibilidade para a pele, ela vem lá de baixo. Então, ela vem do músculo, passa na gordurinha até chegar nos nervinhos mais superficiais. Quando você faz qualquer descolamento, você tem que levantar aquela pele, por exemplo, para pôr uma prótese, levantar aquilo para você descolar e tirar essa pele numa abdominoplastia. Sempre que houve esse descolamento, você está tirando o nervinho que está passando naquela região. Então, se o nervinho vem músculo, gordura e pele, e você vai soltar essa pele, essa gordurinha do músculo, então você está soltando o caminho do nervo. Então, o nervo vai para as cucuias, né? Não tem mais o nervinho ali. Então, o nervinho vai precisar refazer. Então, até ele refazer o caminho, reinervar aquela região que foi descolada, demora, às vezes, até de 6 meses para frente, tá? Então, é esperado mesmo que o paciente não tenha sensibilidade. Você até sente um pouquinho, na hora que você coloca a mão, você sabe que tá pondo a mão, mas você não tem a sensibilidade fina, tá? É muito comum também perder a sensibilidade de areola quando faz prótese, ou mama redutora, pexia, não importa o tipo de técnica, tá? E às vezes os pacientes também ficam em dúvida dessa questão da sensibilidade, achando que vai perder a sensibilidade só se fizer a cicatriz em volta da areola. Por exemplo, eu não queria fazer a mastopexia porque eu não queria fazer a cicatriz em volta para não perder a sensibilidade. Não, prótese que você faz a cicatriz só embaixo, você também está soltando essa pele do músculo que é onde passa o nervo. Então também ele pode perder a sensibilidade da areola até ela voltar e voltando ao normal, tá bom? Bom, então falamos de queloide, falamos da cicatriz hipertrófica. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto, que aí fica melhor para vocês entenderem a diferença.
Eu não imprimi, mas... Ó, aqui é uma cicatriz hipertrófica. Vou abaixar aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Aqui é uma cicatriz um pouquinho mais grossa, mas não tão grossa como aquela lá que eu mostrei pra vocês. E quando a gente faz, aqui tá falando sobre a digitopressão. Quando a gente faz, aperta essa cicatriz e ela ainda, ela faz um branquinho, mas ela ainda volta o vermelhinho, quer dizer que a cicatriz ainda está ativa. Então, sempre que uma cicatriz está vermelha ainda, quer dizer que ela está ativa. Então, ainda está numa fase que a cicatriz vai melhorar bastante, tá? Então, depois que a cicatriz começar a ficar branquinha, que aí já entrou numa fase de maturação, que aí a cicatriz dali pra frente vai melhorar, tá? Assim como, ó, a gente tá falando de coloração também, isso vai evoluindo. Então, por que no começo, ó, a cicatriz fica bem escura? Ó, mesmo paciente evoluindo os tempos de cicatrização. Então, aqui uma cicatriz mais recente, bem arroxeada, bem escura, depois ela vai com o tempo clareando. Tá vendo? Até chegar aqui embaixo, ó, já uma cicatriz mais tardia. Por quê? Eu não tô cicatrizando por dentro? Para eu cicatrizar, eu preciso de sangue, eu preciso de oxigênio. Se eu preciso de sangue, a cicatriz vai ficar vermelha, vai ficar mais escura, tá? Então, é normal que as cicatrizes fiquem mais escuras no começo. E aí, com o tempo, ela tende a ir clareando. Conforme esses vasinhos vão diminuindo, vão fechando, aí você vai ter menos sangue chegando, vai ter uma coloração menos evidente, tá? Ela vai clareando. Adianta, então, eu usar um ácido com uma hidroquinona, que é um clareador, numa cicatriz recente? Não. A cor dela não é pelo escurecimento da pele, pelo pigmento. A cor é pela vasculatura, pelo vaso que está levando oxigênio ali. Então, vai gastar creme à toa. Claro, você quer produzir colágeno, quer estimular essa pele a ter uma elasticidade melhor? Tudo bem você usar um ácido retinóico depois de 30 dias em cima de uma cicatriz. Que aí você tá com outro pensamento. Mas usar um clareador logo depois, completando um mês, não faz sentido, porque ela ainda não tá pigmentada de cor, de pigmento, de marrom, de escuro, né? Como um melasma, por exemplo. Ela tá vermelhinha por causa da circulação, tá? Se eu tô falando de vaso, de circulação, o que pode me ajudar a clarear mais rápido? Não um ácido despigmentante, mas uma luz pulsada, por exemplo, ou um laser que vai e fecha um pouquinho esse vaso, né? Aí sim, aí você pode ir lá, fazer com que esse vaso feche mais rápido, aí ela vai clarear mais rápido. Então, aí é uma outra tecnologia que pode ser associada para o clareamento das cicatrizes, tá? Assim como a cor, também a textura da cicatriz muda bastante. Então, no começo a cicatriz fica grossa, você passa o dedo, você sente que tá durinha, até além da região, que tá só o risquinho, fica o durinho, porque o sangue para chegar, tá chegando sangue, tá chegando célula que vai cicatrizar, todas as células brancas que vão fazer essa limpeza da cicatriz, tirar o que não é bacana, né? Então, vai fazer essa limpeza ali. Então, aquelas células ali ocupam um espaço. E aquele espaço que está sendo ocupado é palpável, tá bom? Então, por isso que no começo as cicatrizes ficam escuras, ficam duras, por conta da própria cicatrização. Ó, uma outra foto bem interessante, de mama. Tá vendo que aqui sinalizou com números diferentes? Porque eu tenho uma cicatriz que foi feita no mesmo dia, pelo mesmo profissional, na mesma paciente, em fases de cicatrização completamente diferentes. Tá vendo como aqui tá totalmente diferente daqui e totalmente diferente daqui? Então, por que o mesmo paciente cicatrizou diferente, sendo que, né, é o mesmo paciente, a mesma cirurgia, mesmo fio, mesmo cirurgião? Então, na mesma região pode ter fases diferentes de cicatrização. Aqui fez um queloidinho, aqui fez uma cicatriz mais pigmentada, aqui fez uma cicatriz mais melhor, de característica melhor, tá bom? Então, pode acontecer, isso é muito comum, tá? O que a gente pode fazer, então, para prevenir? Tem alguma coisa que a gente possa passar na cicatriz? Tem.
Então, a gente usa geralmente uma pomadinha que tem alguns fatores que vai fazer essa cicatriz ir dando uma amolecidinha. Então, a gente costuma usar a partir de 1 mês. A gente pode usar também algumas fitas. Então, a gente pode fazer microporagem, a gente pode usar fita de silicone, se essa cicatriz estiver alta, porque aí você fazendo uma leve pressão na cicatriz, você vai diminuir a oxigenação. Se aquela oxigenação está chegando e o paciente está acelerando no processo de cicatrização ao invés de estar freando, então você está vendo que está chegando muito sangue, a cicatriz está ficando muito grossa, aí você usa geralmente uma plaquinha de silicone para diminuir essa oxigenação, nutrir menos aquela cicatriz patológica. Então aquela cicatriz que estava fervorosa ali, crescendo, 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 recebendo muito sangue, você fala, opa, deixa eu mostrar para esse organismo que eu preciso que ele desacelere. Então você vai e usa a fitinha de silicone para fazer como se fosse uma isquemia ali, diminuir a oxigenação daquela cicatriz, tá? E em casos mais evidentes mesmo, eu tenho um queloide, ou eu tenho vários queloides, não tem nada a ver com cirurgia, foi de um monte de espinha que eu tive, então aí a gente pode fazer algumas, pode usar pomada, pode usar plaquinha, e eu posso já evoluir no tratamento, às vezes fazer a aplicação de corticoide. O corticoide, ele também é uma forma de você ir lá e barrar essa cicatriz. Falar pra ela, olha, não, eu vou aqui, tá muito acelerada essa cicatrização, então tá muito intensa, vamos diminuir. Então aí você vai e faz uma infiltração intralesional. Você vai lá dentro do queloide, aplica um remedinho pra ele ir soltando, diminuindo essa cicatrização, fazendo esse queloidinho abaixar, tá? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fez a aplicação hoje também. A gente fez a 4ª sessão. Ela tinha, né, já tá regredindo bastante, um monte de queloide. Ela tinha queloide no ângulo da mandíbula, por espinha que ela teve há anos atrás, nas costas, no dorso, aqui no tronco. Então, a gente começou fazendo aplicação em todas essas lesões. Agora, grande parte dessas lesões já regrediram, então não estão mais ativas. Então, agora a gente está terminando de fazer só naquelas que ainda eram maiores, que estavam ainda em fase de ativação. Então, aí a aplicação, a infiltração intralesional é um tratamento. E em alguns casos também você vai e acaba retirando esse queloide. Mas o retirar o queloide também não quer dizer que você vai retirar o problema, porque quando você corta, você está fazendo um novo start, você está dando uma nova, mostrando para o organismo que você acabou de fazer um corte e ele vai ter que cicatrizar de novo. Então, nesse novo processo de cicatrização, pode ser que vá certinho, bonitinho, fique só um risquinho, ou pode ser que faça de novo um queloide em cima desse queloide que já foi tirado. E aí, para diminuir esse risco, a gente tem obrigatoriamente que fazer a beta-terapia, tá? Então, normalmente a gente faz a ressecção do queloide, no máximo 24, no máximo 48 horas, tem que estar iniciando essa sessão de beta-terapia, tá? Que aí é como se fosse a rádio para queimar essas células que crescem ali desordenadamente e fazem o queloide aparecer, tá bom? O que mais? Falei então de queloide, falei da cicatriz hipertrófica, que é a diferença, das plaquinhas, da beta, ressecção cirúrgica e prevenção, né? O que a gente pode fazer de prevenção? Bom, a gente não pode brigar muito a gente nunca consegue ganhar da carga genética que o paciente tem. Então, se o paciente tem uma tendência, a gente vai, claro, ter um olhar diferente e entrar com essas terapias e acompanhar essa cicatriz mais de perto. Então, usar a pomadinha, usar a microporagem, em alguns casos já indicar a fita de silicone e, se for mesmo uma retirada de queloide, fazer a beta-terapia. Agora, vai operar uma região que não tem nada a ver. Por exemplo, teve um queloide aqui no tronco. Vai fazer uma abdominoplastia. Vai ter queloide na abdominoplastia? Não necessariamente, tá? A região da abdominoplastia, estatisticamente, não é tão forte para ter queloide como o tronco, como o ombro, por exemplo. Mas pode ter? Pode ter. Mas o queloide, ele não é um carimbo também, tá? Não quer dizer que a pessoa teve um queloide e vai ter sempre. Não. Ela cada processo de cicatrização vai começar do zero. Vai começar a cicatrizar daquele ponto, que pode evoluir bem, pode evoluir mal, tá? Então, não é porque teve queloide uma vez na vida que sempre vai ter. E também não quer dizer que nunca teve, que nunca vai ter, tá? Ah, não, doutora, eu cicatrizo super bem. Nossa, nunca tive problema com a cicatrização, fica tranquila, minha cicatrização é ótima. Isso não é necessariamente uma verdade, tá?
Pode ser que sim, que aquele processo de cicatrização evolua bem, que o paciente realmente não tenha nada, que a cicatriz fique fininha, mas pode ser que tenha, né? E aí é culpa de alguém, teve algum problema? Não, isso é geneticamente determinado. Naquele momento, ou para aquela região, aquela cicatrização não fez o caminho, não foi desacelerando a fase de maturação. Ela continuou fazendo, né? Continuou cicatrizando e fez aquele queloide, tá bom? Então, queloide e cicatriz não é carimbo. Então, se você sempre cicatrizou bem, não quer dizer nada. E se você já teve um queloide, também não quer dizer nada, tá bom? Cada processo de cicatrização é um novo processo de cicatriz. Então, começa sempre do zero, tá bom? O que mais? Em algumas situações, por exemplo, o paciente teve queimadura, às vezes é uma área extensa. Você não vai conseguir microporar aquela área toda. Então, aí você usa malhas compressivas, né? Então, às vezes queimou a mão. Aí você vai usar uma luva de malha compressiva para aquilo ali fazer uma pressão e ir diminuindo, deixando aquele tecido mais macio, né? Então, existem também essas situações, tá? Que você pode associar malhas compressivas também para o tratamento, tá? Bom, falei muito, já são as 6h25, já tô aqui tem meia hora mesmo. Eu vou dar uma corridinha aqui nos nossos comentários do Insta para ver se alguém mandou pergunta. Ana Paula Oliveira. Doutora, quanto tempo demora geralmente para a cicatriz ir clareando após a cirurgia? Ana, então a fase inflamatória é no mínimo 6 meses. Então, geralmente começa a clarear após o 6º mês, tá? Então, exige paciência, né, para clarear, tá bom? E claro, se de repente o paciente tiver uma situação, puder fazer, às vezes, uma luz pulsada ou algum tipo de laser que vá melhorando, fazendo com que esses vasinhos já vão fechando, às vezes acaba acelerando esse processo natural antes de 6 meses, tá? E depois de 6 meses, acabou pigmentando, essa cicatriz de fato ficou escurecida, aí pode usar os despigmentantes, aí pode usar também outro tipo de laser para ir clareando essa cicatriz, tá? Existem esses tratamentos pra gente ir fazendo ao longo do tempo. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, doutora, eu posso tomar sol? Eu operei, quando que eu vou poder tomar sol? De via de regra, quando a sua cicatriz já estiver branca, tá? Porque se você tomar sol com ela vermelha, vai pigmentar. Vai ficar marrom, vai ficar escura. Aí, para despigmentar uma cicatriz, é muito mais difícil do que você evitar que essa cicatriz escureça. Então, sempre tratamento preventivo é primordial, é principal. Então, é chato ficar sem tomar sol? É chato, porque a gente está num país tropical. Mas se você quer ter uma cicatriz clarinha, é o preço que você vai ter que pagar. Ou toma sol e aí você sabe que a sua cicatriz vai ficar escura, né? E aí, paciência, tá? Mas por via de regra, enquanto a cicatriz estiver vermelha, esse sanguinho que tá ali, se ele grudar na pele, ele vai escurecer sua pele, tá? E aí, como que ele vai grudar? Se você tomar sol em cima dela, tá? Então, evitem o máximo que vocês puderem, tá bom? Obrigada, a Dani escreveu, tá tudo bem comigo? Está linda, doutora, obrigada. Cleide, oi, tudo bem, Cleide? E você? Eu tô bem também. Evelyn, tudo bem, Evelyn? Gustavo Linarello, tudo bem? Vamos ver quem mais eu conheço aqui. Eu tô precisando conhecer muita gente, né? Que hoje tá todo mundo cheio. A Tati, que veio em consulta semana passada, entrou aqui pela loja dela, atacadista, MJX atacadista. Paty Azanha, Karina Pequim, oi, Cá, tudo bem? Ami Batista, que eu já respondi. Quem mais? Oi, Nelly, tudo bem? Cícero Santos Dias Santos, boa tarde. Posso passando o seu contato para a sobrinha? Ela tem muito queloide pelo corpo. O nosso contato, para ela tirar alguma dúvida, nosso contato para marcar consulta, 996601669, tá, Cícero? Vai ser um prazer receber ela aqui. A gente não pode fazer consulta por WhatsApp, por nenhum meio eletrônico, tá? Consulta a gente só pode fazer presencial. Então, a gente precisaria avaliá-la, tá bom? Quem mais? Débora, tudo bem, Débora? Cláudia, Davi, Marília, Camila, Marisa. A Susan, oi Susan, hello. A Susan é chique, ela não mora fora do país.
Obrigada. Que mais? Quais os cuidados com a alimentação? A Paty Bueno Piloto perguntou. Paty, a gente não, especificamente assim, para queloide, cicatriz hipertrófica, não existe nenhum estudo associado à piora da qualidade da cicatriz com a alimentação, tá? Então, a gente não tem, assim, o que a gente tem? Existem alguns suplementos, por exemplo, a Nestlé tem um suplemento que pode ser usado para cicatrização, mas os suplementos a gente usa em situações, por exemplo, que eu vou ter um grande catabolismo, o paciente vai perder muito líquido, vai perder muita proteína, é uma cirurgia grande, então às vezes fez uma cirurgia de mama e abdômen, né? Aí é uma cirurgia que vai deixar o paciente mais debilitado, então aí a gente usa esses suplementos para cicatrização, nesses casos, tá? Agora, uma cirurgia menor, que é uma cicatriz menor, a gente não precisa entrar com esses suplementos a princípio, com rigor. O que a gente sabe que é um cofator da cicatrização é a vitamina C. Então, vitamina C sempre ajuda na cicatrização, tá? Então, em relação a isso, sim, para qualquer tipo de cirurgia, no pós-cirúrgico a gente ou suplementa a vitamina C, né? Acaba tomando aquela dose efervescente, pode ser, por exemplo, tá? Ou rica na alimentação mesmo, né? As frutas ricas em vitamina C, kiwi, acerola, morango, laranja, limão, né? A própria fruta ou o suco da fruta, tá? Então, vitamina C, sim. Agora, fora isso, não tem nenhuma alimentação, por exemplo, específica que fala, olha, não coma isso que vai dar queloide. Isso não, tá? Isso é mais carga genética mesmo e da área que foi operada. Obrigada pela sua pergunta. Camila Teixeira Diniz, tudo bem, Cá? A Lei Guarnieri também tá sempre vendo nossas lives. Obrigada. Thaís, minha querida, parabéns pela live. Você é ótimo, muito sucesso pra você. Pra nós, né, tá? Obrigada. Gente, é isso. A Camila falou oi. Oi, Cá. Tem que tomar cuidado, a pequenininha dela ralou o rostinho. Aí a gente tá cuidando da cicatriz dela também, mas criança é assim, né? Um piscar já tá uma graça, já tá super bem cicatrizadinho. Deia Moreira Bernardi. Oi, boa noite, tudo bem? Gente, então é isso, ficamos por aqui hoje, já são 6h31, me desculpem, hoje foi muito corrido aqui no consultório, então eu atrasei mesmo, peço perdão para quem tava lá certinho, 5h30 esperando a gente, mas às vezes os ossos do ofício acontece, tá bom? Então eu espero vocês semana que vem, por favor podem mandar suas perguntas, nosso direct ele tá sempre aberto, ou o nosso canal também no WhatsApp 996601669, podem mandar, tá bom? Vai ser um prazer responder as perguntas de vocês sempre, esse canal é pra gente estar sempre cada vez ensinando vocês o pouquinho que a gente sabe, tá bom? Obrigada, boa semana pra todos!